Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para a nossa sexta aula e a nossa aula hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre intimidade com Deus. Mas antes a gente precisa relembrar do que nós fizemos nessas, vamos dizer assim, essas semanas, né? Principalmente da quarta semana para cá que nós falamos sobre batalha, né? Sobre as batalhas da vida, lembra? E nessa aula, a quarta aula falou muito sobre uma arma secreta que nós temos como igreja. Essa arma chama-se o sangue de Jesus. A Bíblia diz que em Apocalipse, né, que eles o venceram por causa do sangue. E o sangue, ele é a arma de Deus, é a arma que nós temos, é a arma que temos para poder nos proteger de todo mal. Porque através dessa arma nós temos o perdão dos nossos pecados, né? A coisa pior para o cristão, para o discípulo, é a vida de pecado. E aí o recurso de Deus foi esse, né? Foi o perdão, porque esse sangue nos lava de todo pecado. E através do sangue, nós temos as nossas confissões, né? Queremos que esse sangue realmente nos abençoa, esse sangue nos liberta, esse sangue nos perdoa, nos cura, esse sangue faz com que andemos em comunhão com Deus e com os irmãos, correto? Então a gente tem essa arma secreta, sempre é de posse de uma experiência com Deus, um encontro com Deus, que é tremendo, é maravilhoso, é aquilo que você já tem vivido, mas a nossa vida não para aí. A nossa vida, ela é, eu costumo dizer que a nossa vida espiritual é como andar de bicicleta, né? Se você para de pedalar, aí a bicicleta vai parar. Então, para tudo que a gente fizer na vida, nós temos uma rotina. E nós precisamos também ter uma vida, uma rotina na nossa vida. E justamente a nossa sexta aula, tá bom? A nossa sexta aula que eu vou colocar aqui para todos aqui, ó, tá vendo? Que eu vou tirar aqui, eu diminuir aqui, tá vendo? Vamos hoje trabalhar isso aqui, queridos. Olha que coisa fantástica. Nós vamos conhecer o segredo que transforma a sua vida, que transformou a minha vida e que certamente vai transformar as nossas vidas. E tem transformado milhões de vidas, sabia? Todos nós temos uma agenda, temos uma rotina, né? Provavelmente hoje você já fez alguma coisa da sua rotina, né? E hoje, e hoje nós temos que também começar a aprender a fazer uma agenda para Deus, uma rotina, tá certo? E aqui, nós temos aqui, ó, uma meta, como toda a nossa aula a gente tem, nós temos aqui a meta. A nossa meta, até o fim dessa aula, é adquirir o hábito de ter um tempo devocional a cada dia, um tempo a sós, que nós chamamos, o a sós com Deus, que cada um de nós temos que ter, tá? Nós temos alguns objetivos até a aula, né? Que diz aqui, ó, entender que Deus, que Deus, entender que Deus tem o desejo de se relacionar conosco e por isso nos faz um convite para estar em sua presença diariamente, correto? Obter determinação e o desejo de querer ser amigo de Deus através da oração e da leitura da sua palavra, que nós já vamos falar sobre isso. E devemos assumir o desafio de começar a ter um tempo devocional com Deus, diariamente. É o que eu falei, é uma rotina, uma agenda. Nós precisamos praticar diante de Deus. E aqui nós temos aqui, vamos dizer assim, um convite que Deus faz a gente. Ou seja, nós estamos convidados. Ou seja, Deus não força nada. Deus não arrebenta a porta, pelo contrário. Ele sempre, por ser um Deus educado, ele te convida a você ter intimidade.
Quando alguém convida você, quando alguém quer conhecer você, essa pessoa te convida para você ser próximo, estar ao lado dela, né? Estar no convívio dela. E a mesma coisa é Deus. Deus está nos convidando. E o salmista diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Essa palavra temer, temer ou temor, não é ter medo de Deus, mas a palavra está ligada a respeito, àqueles que respeitam, que honram a Deus. Então Deus tem muitas coisas, há muitos segredos a nos dar. A Bíblia diz que tem coisas que os nossos olhos não viram, não desceu ao nosso coração humano, né? É, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você o ama, se você o teme, então Deus tem muitas coisas para te dar, para revelar a você, para você conhecê-lo. Querendo, Deus está te convidando para que você venha conhecê-lo mais, tá bom? E aqui, por exemplo, preste bem atenção. O que nós temos? Nós temos muitos amigos, lembra? Vejam bem, você sempre está cercado de muitos amigos. Talvez você seja pessoas que está cercado de muitos amigos, mas você tem um amigo especial, né? Alguém que você é, fala, né? Dos seus problemas, você conversa com ele, ele sabe de segredos seus. Então, muitas vezes, mesmo a gente rodeado de muitos amigos, de muita gente, nós temos aí alguém que a gente confidencia as nossas coisas. Então, preste atenção. A Bíblia diz em Provérbios 18, 29, fala assim que o homem tem muitos amigos, né? O homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo, né? Muitas vezes. Mas há amigos mais chegados do que um irmão. Esse amigo, ele é muito mais importante do que teu irmão, que você conviveu com ele na sua família, cresceu com ele, né? Existem amigos mais íntimos, amigos mais confidenciais, amigos de verdade do que um irmão, tá certo? E é isso que Deus quer que você seja um amigo dele. Por quê? Quando você é amigo, você confidencia as coisas, você fala com ele, você conta segredos. É isso que Deus quer. E isso é possível quando nós temos intimidade com ele. Então, hoje o Senhor, ele está te chamando para isso. Amém? E para a gente falar de amizade, de intimidade, né? De proximidade, eu preciso falar com vocês de do homem que foi chamado amigo de Deus, o primeiro homem chamado amigo de Deus. Este homem nada mais é do que o nosso patriarca Abraão. Este homem, ele teve uma vida muito próxima de Deus. E por ele ser muito próximo, ser muito íntimo, Deus o abençoou e o fez ele pai de uma grande nação. Preste bem atenção. Abraão, amigo de Deus, o apóstolo Tiago diz assim: e se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, como você tem feito durante todo o decorrer desse curso, você tem conhecido coisas maravilhosas, você você tem descoberto coisas incríveis que têm mudado a sua vida, têm mudado os seus conceitos, os seus hábitos. Você significa que você creu em Deus. Assim como Abraão, Deus o chamou de uma terra tão distante. Ele morava, hoje é onde é a região do Iraque, lá na Mesopotâmia. E Deus o chamou para um lugar que ele não conhecia. Deus não deu um GPS para ele, não deu um mapa. Deus disse: vem para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Eu abençoarei você, Abraão. Você terá filhos. E ele não tinha filhos, né? Sua esposa, Sara, era estéril. Então ele teve que vir, sair da sua terra, viajou de tão longe para poder ir para o lugar que Deus havia ordenado a ele.
Por isso ele acreditou em Deus. Você teria a coragem de ir para um lugar que você não conhece ninguém muitas vezes. É muito raro as pessoas fazerem isso, mas Deus fez isso. Deus chamou Abraão e Abraão obedeceu a Deus. E por ele ter crido em Deus, por ele ter acreditado em Deus, Deus o chamou meu amigo. Olha que coisa. Existe, querido, alguns benefícios por você ser amigo de Deus, por você ter seu tempo a sós com Deus, por você se relacionar com Deus. Você sabia que o cristianismo, ele é uma religião de relacionamento. Discipulado é uma é uma é um o discipulado, ele requer relacionamento. Então, você não pode viver um cristianismo isolado das pessoas. Alguém disse um dia que o homem não é uma ilha, né? Ele não é algo isolado. Você é, você foi chamada para viver próximo de Deus. Você foi chamado para viver na igreja com teus irmãos. E Abraão recebeu muitos benefícios pelo seu relacionamento com Deus. Quais os benefícios que eu posso receber? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus disse que ele teria uma terra, né? Deus ia lhe dar para ele uma terra como herança, uma terra prometida. E aí, olha que nós temos, depois de tantos anos, de tantos milênios, né? O que está acontecendo? Israel, ele tem uma terra. A nação de Israel é a nação que foi criada, que veio da descendência de Abraão. E Deus deu uma terra para eles. Israel é um estado, ele é um país pequeno, um território bem pequeno, menor do que o estado de Sergipe, né? Aqui do Brasil, que é o nosso menor estado da Federação Brasileira. Agora você imagine que esse povo é um povo diferente, um povo rico, um povo muito inteligente. Coisas que nós usamos na tecnologia são criadas lá. Israel planta no deserto, né, com tecnologias. Eles têm Deus tem dado muita sabedoria para esse povo. É um povo especial. E a Bíblia diz que quando nós abençoamos Israel, nós somos abençoados por causa do crente Abraão. Então, Deus deu para eles. Então, você vai ter muitas coisas que você recebe quando você tem intimidade com Deus. Deus tem prazer em dar coisas aos seus amigos, aos íntimos dele. Olha só, a Bíblia diz assim, Gênesis 13, de 14 a 15. Disse o Senhor a Abrão, na época, o nome dele era Abrão apenas. Depois Deus colocou Abraão. Quando Deus disse para ele, quando ele era apenas Abrão, o pai, né? A palavra Abrão é pai. E Abraão é pai exaltado, pai de multidão. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então Deus deu uma terra para ele. Deus quer te dar tantas propriedades. Deus quer te abençoar. Mesmo que Israel hoje não ocupe todos os territórios que Deus havia lhe dado, devido às invasões dos árabes, né? Devido às guerras, né? E as perdas que também Israel teve, ele não habita, mas hoje ele habita no lugar que Deus havia dado para ele, que é o país de Israel. E esse é um benefício que Deus quer te dar. Deus quer te dar emprego, quer te dar finanças, Deus quer te dar bens, Deus tem prazer na sua prosperidade. E isso é um benefício de quem tem intimidade, quem tem, quem tem uma vida com Deus. Isso é tremendo, isso é uma vida, é um segredo que transforma a sua vida, a sua intimidade. Também Abraão recebeu informações de Deus da destruição de cidade onde seus parentes moravam. Ou seja, quem eram os parentes? O seu sobrinho Ló. Ló se mudou, se separou de Abraão e foi morar na cidade de Sodoma, né? Então, essas duas cidades eram cidades ímpias, diz a palavra. O povo dessa cidade era um povo ímpio, um povo que
era mal, né? Havia toda sorte de libertinagem, de coisas erradas, de pecados sexuais. Imagine, querido. E aí, ou seja, o sobrinho de Abraão foi morar nessas cidades. E Deus, diz a palavra que ele começou a olhar para Sodoma. E ele veio ver o que tinha acontecido. Então Deus mandou anjos para falar primeiramente com Abraão e passar informações para ele. Então disse o Senhor: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Quando você é íntimo do Senhor, Deus não esconde nada de você. Deus revela primeiro os seus santos, os seus profetas. Deus revela coisas para você. Deus não vai, se você é íntimo, amigo, ele sempre conta os seus segredos. Então Deus tinha um segredo, diz: eu não vou fazer, eu não vou de forma alguma esconder do meu amigo Abraão, né? Disse depois o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Então, quando Deus visitou Abraão na sua tenda, né? Ele era vamos dizer assim, um homem que morava em tendas, né? Um viajante, itinerante. Deus visitou ele e foi falar do que ia acontecer. Então, quando você é íntimo de Deus, o Senhor te abençoa, o Senhor conta segredos a você, e é ali que você conversa com Deus. Então, esse é mais um benefício. Um outro grande benefício mais esperado por Abraão, uma bênção, era um filho. Abraão esperou 25 anos para que seu filho nascesse. Mesmo Deus havendo prometido, ainda demorou um pouco para ele. No tempo dos homens pode demorar muito, a gente diz, mas esse é o tempo correto de Deus. Deus deu um filho a Abraão em sua velhice. Ele já tinha 99 anos quando ele engravidou a esposa dele. A esposa dele já era também já uma senhora. E Deus fez um milagre. Na velhice dele, nasceu Isaque, o seu filho. Por causa de sua fé e intimidade com Deus, todas as famílias são abençoadas. Ou seja, Deus deu uma promessa para ele. Deus deu um filho para ele, o que ele mais queria. Então, em Gênesis 21, de 5 a 7, fala: estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. E foi daí que nasceu o povo de Israel, porque Isaac depois casou com Rebeca e teve um filho também. Aliás, teve gêmeos, né? E um deles era Jacó, que Deus o chamou de Israel. E Jacó, Israel, ele casou com Raquel e teve 12 filhos homens. Cada filho é uma tribo de Israel. Amém, queridos? Isso é muito importante, porque Deus vai abençoar a sua família, vai abençoar seus filhos, vai abençoar a sua casa. Então acredite nisso. Isso é fruto da sua intimidade com Deus. Deus tem prazer em abençoar a sua família. Mas seja íntimo, converse com Deus. Agora, uma outra coisa importante. Quando Jesus veio ao mundo, Deus veio ao mundo em forma de homem, né? Jesus, ele viveu uma vida de proximidade, intimidade com seus discípulos. Ou seja, Deus, ele decidiu se relacionar com os homens. E ele se tornou carne, ele se encarnou. João diz no capítulo 1, versos 14, que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amados, o Filho de Deus se relacionou com homens e escolheu 12 homens para andar com ele. E esses homens se tornaram os discípulos, os apóstolos, aqueles que escreveram o que nós temos hoje, como o que chamamos de Novo Testamento. Olha isso, João capítulo 15, de 14 a 15. Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido.
Então, o que Jesus recebeu do Pai, ele também falou aos seus discípulos. Amado, isso é tremendo, porque Deus, Jesus, o Senhor, quer se relacionar com você, quer se relacionar conosco. Por isso temos que ter o nosso tempo com Ele. Bom, então vamos dar continuidade. Temos aqui também o segredo que transforma as nossas vidas, que é a nossa intimidade, o nosso a sós, o nosso tempo com Deus. O apóstolo Paulo, que também, ele não andou com Cristo, mas esse homem fez muito mais do que todos os outros apóstolos em obra. E ele fala no livro de 1 Coríntios 6,17, e ele compara a relação que você tem que ter com Cristo, né? A relação que Cristo tem com a igreja, que somos nós, é uma relação que há no casamento do marido e da sua esposa. Por quê? Homem e mulher precisam ser íntimos, ser amigos. Eles não têm que ter segredos entre eles, eles conversam, né? Eles têm seu tempo, eles têm sua intimidade. Por isso ele diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então ele fala, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Olha o que ele está dizendo. Então ele está comparando a relação que você precisa ter com Cristo, né? A relação que um homem tem com uma mulher no casamento. E aí, em 1 Coríntios 6,17, ele fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha que coisa fantástica, amado. Quando você entregou sua vida a Cristo, agora você é um com ele. E aí ele quer revelar coisas maravilhosas, como o marido revela a sua esposa, como a esposa revela ao seu marido. A esposa conhece muito o marido e o marido conhece muito a esposa. Deus quer que você o conheça, e isso vem quando você tem uma relação próxima com ele. Amém? Agora, como nós falamos no início, Deus está te convidando a você conhecê-lo. Esse é um convite, né? Você está convidado a fazer isso todos os dias. Deus quer ter um encontro com você. Deus quer ter um encontro todos os dias conosco. Ou seja, para quê? Para ter intimidade com Ele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, com Deus. Então é importante todos os dias você ter um tempo a sós com Ele. Preste bem atenção. E nós temos que separar um tempo a sós com Ele para conversarmos e conhecê-lo. Isso nós chamamos de oração. O que é oração? É ação, querido. Então você tem que ter uma vida de oração. Nós já falamos em outras lições um pouquinho sobre isso, mas aqui Deus está te convidando para conversar com Ele. É através, quando você conversa, quando você está a sós, é que você conhece. Mateus 6,6 ele fala, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. No secreto, a sós com Ele. É a tua vida de oração. Você vai falar com Ele como você fala com o seu pai, como você fala com a sua mãe. Oração é uma conversa com Deus. Temos, nós temos que ter nessa vida de oração o que eu chamo de uma vida padrão de oração. Você tem que ter uma rotina, então você tem que ter uma vida padronizada quando você for orar. A primeira coisa que você precisa ter na sua vida de oração é um local. Jesus disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6,6. Você tem uma casa, se você tiver uma casa, um quarto, você pode ir para a igreja, você pode ir para o sótão, você tem que ter um local de oração. Construa a sua casa e coloque um quarto de oração para você ter o seu tempo com Deus. É importante você fazer o seu lugar, o seu local de oração. E o seu lugar tem que ser um lugar sossegado, né? Um lugar de preferência isolado, para que não tenha interferência de ninguém. É importante você ter um local para você orar. Segunda coisa que a oração requer, a sua vida de oração é um horário, né? Ou seja, lá em Marcos 1,35 fala que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto.
onde ficou orando. Não existe na Bíblia que você tem que orar de madrugada, né? Não, tem que orar. O pessoal diz que quem ora é porque Deus responde de madrugada. Não, querido, no céu não existe noite, né? Não existe noite. O que eu quero dizer com isso? A hora que você escolheu para você orar, Deus vai encontrar você. Daniel orava 3 vezes 3 horários por dia, de manhã, à tarde e à noite. Você tem que ter um horário para falar com Deus. Escolha o melhor horário para você ter seu a sós com Ele. E o melhor horário é o horário que não tem interferência das pessoas. Você não tem que ficar atendendo o celular, né, vendo televisão. Não, é o seu horário de oração. E as pessoas têm que saber que naquele horário, naquele momento, você está orando. Você escolheu para orar. E, em terceiro lugar, você tem que ter um tempo, um período, né? E aqui, Mateus 26, 14, quando Jesus estava no momento pior da vida dele, era o dia da agonia dele, ele levou os discípulos ao Monte das Oliveiras para orar. E aqui está, então voltou e os seus discípulos os encontrou dormindo. E ele disse: Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele ao apóstolo Pedro. Então, o que ele está dizendo? Pelo menos 1 hora, gente. Você não consegue orar 10 minutos, 5 minutos? Comece orando pouco, tenha 10 minutos, né? Depois vá para 15, 30, até você chegar a 1 hora, que é o mínimo que a gente precisa ter de a sós com Deus. Então é importante, não há limites para não há limite de tempo para permanecer em oração. Quanto mais tempo você ficar perto dele, mais íntimo você será. Então, não tenha pressa para sair. Então, a tua vida de oração, você tem que ter um lugar, você tem que ter um tempo que você vai escolher durante o dia e um período que você pode começar com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e aí você vai chegar a 1 hora, e aí não tem limite para você, porque você já tem uma rotina do seu tempo de oração com Deus. Agora entenda, você está convidado também à mesa do Senhor. E o que que tem na mesa do Senhor? Olha isso, diz a palavra em Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Querido, que coisa maravilhosa. Preste bem atenção. Nesta intimidade, nessa amizade, não é só você que fala, né? Ou seja, Deus quer falar com você. E como é que Deus fala com você? Deus tem suas maneiras de falar. Deus pode colocar levar uma pessoa com um dom de profecia, né? Um profeta, uma profeta, e levar à sua casa. Deus pode te falar em sonhos, Deus pode te falar na pregação, quando você estiver ouvindo o seu pastor, o seu líder. Deus pode falar, mas Deus te fala diariamente através da Bíblia Sagrada, né? Então é importante você também, além de ter o seu tempo de oração, você tem que ter uma vida de leitura da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia, ou seja, a nossa relação com Deus não é unilateral, não é só você que fala. Nós falamos com Ele em oração, mas Ele também fala conosco através da sua palavra, a Bíblia. Então você precisa amar a palavra, você tem que ler a Bíblia. E aqui eu quero deixar aqui algumas coisas importantes quando você estiver lendo a Bíblia. Você tem que tirar um tempo para ler a Bíblia, né? Separar um tempo de leitura. É importante isso. Quando você estiver lendo a Bíblia, leia todos os dias de maneira organizada. Tenha sempre um plano de leitura. No seu livro do Universidade da Vida tem um plano de leitura para você ler, né? Ler, comece lendo a Bíblia pelos evangelhos. Existe um plano para você ler, mas você precisa ler todos os dias, porque se ela é alimento, você toma café, você tem 3 refeições talvez por dia, você se alimenta para que o seu corpo não morra. É a mesma coisa. O teu homem espiritual, que nasceu em Cristo Jesus, quando você entregou sua vida, ele precisa de alimento, e o alimento do Espírito é a palavra de Deus. Então, leia todos os dias.
né? Destaque os versículos que mais impactam a sua vida. Tenha aí uma canetinha, né? Um lápis, marque isso, né? E vá guardando, né? Cuide da sua Bíblia, né? Cuide. Puxa, esse versículo aqui impactou a minha vida. Então, tenha sempre um caderno para você anotar suas meditações e faça todo o esforço para memorizar a palavra de Deus. Você pode memorizar a palavra. Um dia nós não teremos mais essa palavra escrita. Os livros vão sumir, né? Vai ser difícil, né? Então você precisa guardar a palavra no coração. Davi diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, ame a Bíblia. Nesse a sós, nessa lição de hoje, você descobriu alguns segredos que vão transformar a sua vida, que é justamente você ter o teu a sós com Deus, você ter uma vida de oração, você ter, e através dessa vida com Deus, desse tempo devocional que você tem com Deus, você vai aprender a orar, você vai aprender a ler a Bíblia, e Deus vai se relacionar profundamente com você. Amém? Então é importante. Eu gostaria de orar nesse momento, para que Deus possa abençoar a sua vida. Espírito Santo, eu coloco a vida dos alunos, de todos os alunos, daqueles que estão acompanhando através, Senhor, desses vídeos, essas aulas, Senhor, essas videoaulas, que eles possam ter um tempo para falar contigo, um tempo separado para o Senhor. Abençoe, ensine-nos a orar, ensine-nos a orar, ensina-nos a orar, como diz os discípulos, eles pediram ao Senhor, ensina-nos, Senhor, os teus preceitos através da tua palavra. Queremos ter uma vida de prioridade contigo. Que a tua bênção e a tua graça venha repousar sobre os teus servos e que haja sempre o melhor em suas vidas e que eles possam ser íntimos do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, nós encerramos aqui a nossa sexta aula, iniciamos a nossa sexta semana do nosso curso Universidade da Vida. Lembrando a sua agenda da semana, como você já está incluindo aí o seu tempo devocional, leia a Bíblia, estude a sua lição diária, mantenha um tempo com Deus de oração e leitura da Bíblia, né? Vá à igreja, vá à célula, né? Entre em contato com o seu líder, converse com ele, tire suas dúvidas, anote tudo, pergunte ao seu líder, seja curioso para que você possa cada dia mais aprender. Amém, queridos? E aqui eu me despeço de você e quero te dizer, quero te encontrar na próxima aula. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar, Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.